Peter do Enerd sabe gerenciar as emoções dele muito bem, demonstrou tremendo autocontrole para um idoso e eu posso provar tudo que eu tô falando. Se liga. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação não verbal e comportamento não verbal. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos reagir a um momento, uma cena do Peter do canal Ei Nerd, onde ele demonstrou muitas habilidades de autogestão emocional, autogestão de crise, inclusive. Uma situação ali que no calor da hora, algo que trouxe emoções negativas para ele, ao invés dele reagir de maneira super reativa, berrando, ele conseguiu se controlar, utilizou algumas técnicas ali para se autoacalmar, como por exemplo gestos pacificadores, e o principal, não explodiu emocionalmente. E o cara tava gravando o bagulho ali, tava ao vivo, poderia ter sido gravado, perdendo a calma ali, mas não. Manteve a organização mental, apesar de por dentro ele devia estar bem nervoso ali. Vamos dar uma olhada então o que o Peter do Enerd fez nesse momento aqui do programa de noite do SBT. Resumo breve aqui da situação. O Peter, que é o criador ali, o dono do canal Ei Nerd, dentre outros canais no YouTube, participou de uma entrevista recentemente no programa de noite do Danilo Gentili lá no SBT. E em dado momento, Peter vai falar sobre a primeira edição histórica da Turma da Mônica, né, da história em quadrinho da Turma da Mônica aqui no Brasil, e ele vai mostrar essa edição na frente de todo mundo ali. O Danilo Gentili, que é o apresentador, pega a revista para mostrar, onde acontece algo, cara, que deixaria qualquer fã de quadrinho, no mínimo, mas aí que tá. O Peter, ele sente emoções negativas, ele fica transtornado, você consegue ver o comportamento dele mudar, mas ele não berra, ele não grita. Vamos dar uma olhada como que é a reação do Peter do Enerd, uma reação de extremo autocontrole? Vem comigo então. Ô, você tá brincando, você tem? Eu tenho a coleção completa, trouxe pra você a número 1. Essa é a número 1 da Mônica? Pode tirar o plástico. Pode? Você me dá honra? É, pode. Consegue ver pela postura do Peter que ele tá super interessado em falar sobre a edição histórica. Ele tá ali demonstrando uma projeção de tronco. Quando a gente fala, por exemplo, sobre prosêmica, eu me aproximo daquilo que eu me interesso e me afasto do que eu não gosto. Ele tá jogando todo o tronco ali pra frente, em direção ao gibi da Mônica, super ali animado, interessado naquele conteúdo. Sensacional, cara, é a número 1 da Mônica. Cara. Olha aqui que demais, velho. Eu sou fã da Turma da Mônica. Olha isso aqui, velho. E daí? Eu sou muito fã mesmo. Dane-se, tá legal? Posso dar uma olhada? Todo mundo é fã da Turma da Mônica. Eu tenho o primeiro maracão da Turma, a maraca de férias da Turma da Mônica. Eu também. Eu tinha muita coisa da Turma da Mônica, Deixa eu ver. cara. Não, me dá, velho. Eu tô vendo isso Vê, aqui. velho. Sai, velho. É número 1. Seu Vai filho isso da aqui, puta velho. dessa merda. É do cara, mano. Vai se ferrar, velho. Vamos ver um momento fatídico. O Peter do Enerd, ele mergulha um pouco pra frente para poder sair da linha de visão do Danilo Gentili, porque ele quer ver o que tá acontecendo aqui. Você vê que ele começa a formular pequenas palavras com a boca, né? Tipo, como se ele quisesse falar, sei lá, de repente um para! Algo do gênero, né? Mas ele não fala nada. Número 1. Seu Vai filho isso da aqui, puta velho. dessa merda. É do cara, mano. Vai se ferrar. Danilo Gentili cai no Peter Jordan, né? Ah, velho. O Peter dá uma tremidinha de braço aqui, demonstra uma prosêmica de afastamento. Agora ele vai ver o que aconteceu. Interessante observar que a abertura da boca do Peter, ela tá ali de forma ovalada, como se ele estivesse falando a vogal O. Ele apresenta a queda relaxada do maxilar e a abertura ocular também aumenta. Então ele tá fazendo mais ou menos isso aqui, que é uma expressão normal, né? Uma expressão genuína de surpresa. Quando ele viu o que aconteceu, né, quando ele tem visão com estrago, a primeira coisa que ele faz, ele tira o corpo, né, se afasta, vira o rosto ali em direção oposta. O problema tá aqui. Ele olha para o outro lado, ele afasta o corpo, ele fecha os olhos. São todos sinais de não visualização. Algo problemático que eu tô tendo que lidar, uma ideia problemática, algo que eu tô vendo que eu não gosto. É muito comum a gente virar o rosto para outro lugar, virar o tronco, né, porque o tronco, a direção do tronco e a direção do rosto está muito associada a interesse. Então é muito comum, vejo algo que me deixou desconfortável, viro o rosto para o outro lado, fecho os olhos, né, faço uma não visualização. Aqui ele apresenta o pressionar de lábios, junto com o senho franzido, comportamento facial de raiva. Já aconteceu com você de ficar extremamente emocionado e querer brigar com uma pessoa na sua frente? Ou querer desistir daquilo que você está fazendo porque você estava muito pressionado, muito nervoso? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Se você tem interesse em melhorar a sua autogestão emocional, você precisa agora mesmo aproveitar que eu parei o vídeo para você aqui, ó, congelei as coisas, para você clicar no botãozinho e se inscrever aqui no canal Metaforando. Já aproveita, curte o vídeo também, compartilha com alguém que você conhece que precisa melhorar no autocontrole emocional. Tá certo? Vamos seguir para análise aqui.
Aqui na sequência, apesar dele estar com o lábio comprimido, fazendo raiva, a gente vê que ele tensiona toda a musculatura dele por um dos cantos dos lábios, né? Ele tá aqui, ele... Isso é uma microexpressão de desprezo, de desaprovação, descontentamento. O desprezo, né? Pegando, por exemplo, livros do Dr. Richard Davidson, os livros também do Carol Weiser, de qualquer psicólogo ali que vá falar sobre o processo emocional e do significado das emoções, o desprezo está associado à sensação de inferioridade, quando eu considero uma atitude inferior a algo que eu considero ideal. Então eu acho imaturo, inferior, eu desaprovo a atitude desses homens aqui, brincando com as minhas coisas aqui, com o meu gibi, de forma totalmente desrespeitosa. Desprezo. Posso sentir essa emoção por esse significado, né? Vamos continuar aqui então. Sai. Porra, é número 1, velho. Aqui você consegue ver, né, que o Peter Jordan, ele passa ali a língua nos lábios, o umedecimento labial. O que acontece? Se você pega livros como, por exemplo, Getting to the Truth, escritos pelo Dr. Cliff Lansday, por Dow Anchor também, ambos professores da Universidade de Manchester, eles vão explicar pra gente que quando você fica muito ansioso, muito nervoso, certos hormônios como, por exemplo, cortisol, hormônios do estresse, né, adrenalina, noradrenalina, enfim, eles são secretados e causam algumas alterações no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente está muito ansioso, com um pico de ansiedade emocional, ou seja, também um pico de emoção de raiva, de medo, todo o nosso sistema digestório, ele tem uma movimentação que é diminuída, até porque o sangue é deslocado para outros locais do corpo. Consequentemente, todo o seu sistema digestório vai ficar mais lento e a boca vai acabar ficando um pouco mais seca. Por isso, quando a gente está ansioso demais, a gente começa a umedecer mais os lábios. E aqui, além da ansiedade, reparem no olho aqui do Peter. Ele está com os olhos arregalados. É uma expressão de medo, de surpresa? Não. Uma das variações da emoção de raiva, que inclusive são ali AUs nucleares, é justamente o arregalar dos olhos. A gente tem o AU5 juntamente com o AU4. Podemos dizer que é uma prototipagem padrão da raiva. Inclusive o próprio Ekman, lá na década de 60, já tinha observado essa prototipagem de arregalar de olhos como sendo uma prototipagem de raiva, em contextos de raiva, de enfrentamento, com a tribo dos For, em Papua Nova Guiné. Que algumas pessoas erroneamente, que não sabem codificar comportamento facial, falam que franziu o senho, apertou os olhos, é raiva. E se você arregalou os olhos, é medo. Não necessariamente. Por isso que a gente fala sobre unidades de ação muscular, e não qual é a formulinha do rosto. Enfim, o AU5, né, que é o levantador da pálpebra superior, ele pode aparecer sim na raiva, e não necessariamente os olhos têm que estar apertados para ser raiva. Só achei interessante esse detalhe. É uma expressão de raiva que o Peter Jordan faz bem diferente. Porra, é número 1, velho. Você não vai fazer graça com isso, tá? Na boa. A gente vê a alteração no sistema respiratório do Peter, né? Muito comum também quando você tem um pico de emoção, você ter alterações no seu sistema cardiorrespiratório. Eu queria entregar. Gente, dá um jeito, vai. Dá um fora, velho. Dá um fora, mano. Ele olha ali pro Breno, né, pro filho dele. É muito comum quando a gente tem um momento de pico emocional, a gente vai olhar para pessoas que nos deem confiança. Se você é pego de surpresa em algum momento, você fica com medo, com muito medo ou com muita raiva, pode ver que os seus olhos vão buscar alguém que você confia. É como se você tivesse uma validação emocional do que você tá sentindo. Como se você olhasse pra pessoa que você confia, cara... Você não tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo, não, né? Não é pra ficar com raiva? Essa é a validação emocional, né? O ser humano busca muito validação emocional, por isso que quando a gente tem um pico de emoção, medo, raiva, né? Enfim, numa situação pública, a gente sempre vai buscar olhar pra alguém que a gente confia, para que essa pessoa valide a nossa emoção. Dá o fora. Ele põe até a mão no coração ali, né? Sinalizando o desespero. Dá o fora. Faz mais umedecimento labial. Fora. Vamos continuar aqui. Você vê a cara do Breno ali fazendo uma microexpressão de medo, uma macroexpressão de medo, né? Eu não sei se o Breno sabia que era combinado ou não, mas você consegue ver na cara do Peter, né? Ele até puxa mais um dos cantos dos lábios aqui, como vocês estão vendo, né? O desprezo, desaprovação total pelo que está acontecendo. A tentativa de autocontrole também é muito comum no comprimido de lábios, né? É descrito isso aí pelo Pierre Will como tentativa de mutismo. É muito comum o mutismo, né? Você apertar mais os lábios para não vazar as emoções. Eu tô muito puto, eu vou... apertar para não vazar. Se a gente der uma desamassadinha, ninguém vai notar. Nem ficou, vem aqui ver, vem aqui, traz a câmera. Não... Começa a batucar ali para tentar se acalmar, o canto do lábio puxado, né, expressão de desprezo. Agora, palavras cruzadas aqui, ó, tá bom? Porque a verdadeira, na verdade, ela tá aqui na minha gaveta, fiquem tranquilos. Aí a reação de surpresa e alívio. Solta o ar, fica surpreso, solta o ar. Reação de alívio genuíno.
que a gente pode aprender aqui nesse momento, galera? Então, o que a gente fala desse vídeo? Apesar de ser uma piada, né, de ser uma brincadeira, provavelmente o Peter do Ei Nerd não tinha noção de que isso ia acontecer ou de que ia acontecer dessa forma. O que a gente consegue ver? Várias emoções negativas, de raiva, surpresa e medo que ele demonstra ali. Mas principalmente raiva e desprezo. Principalmente raiva e desprezo. E qual é o ponto que chama a atenção principalmente? Tem 3 coisas. Primeiro, a não reatividade do Peter. Ele não tem uma reação, bateu, levou. A hora que ele vê a galera ali trucidando a HQ número 1 da Turma da Mônica, que seria a HQ dele histórica, ele teria todo o direito de ter uma reação explosiva, falar, meu, me dá isso aqui e tal, vou embora. Acabou a entrevista, ele estaria no direito dele. Só que quando você vira uma figura pública, você começa a pensar muito mais na forma que as pessoas vão interpretar o que você faz. Ali ele agiu corretamente. Teve uma interpretação da situação, ou até mesmo por criação, pela educação, pela cultura que ele teve dentro de casa, de não perder a emoção, de não perder a calma ali na frente dos outros, ele se conteve. A gente vê que ele tá com várias emoções negativas, mas ele faz uma autogestão para não explodir ali na frente dos outros. Isso é muito difícil. Porém, isso acaba fazendo você ser muito mais bem visto. Imagina se ele tem ali uma reação super explosiva, começa a chorar, começa a gritar, espernear, bate no Danilo Gentili. Imagina o que a internet já tá falando hoje disso aqui. Se é que fosse ao ar, né? Se ele tivesse tido uma reação dessa, se é que o pessoal ia deixar ir ao ar. Então a reação dele aqui nesse vídeo, né, o que fica claro pra gente, é uma reação muito bacana. A segunda, estratégia de respiração. Dá pra ver em vários momentos que ele começa a focar na respiração, vira pro Breno, respira. E sim, a respiração é uma das principais estratégias que você pode utilizar para se acalmar em momentos de tensão. Inúmeros pesquisadores, inclusive da área da terapia cognitivo-comportamental, vão te falar para utilizar técnicas fisiológicas como a respiração para tentar se acalmar. E a terceira estratégia do Peter é o gesto pacificador. Ele passa a mão no peito, né, massageia o peito, batuca na caixa. O que ele está fazendo? Gestos autopacificadores. É comentado muito sobre isso num artigo chamado Movements with Precise Meanings, da década de 90, mas também é comentado em qualquer livro de linguagem corporal, desde Um Corpo Fala até de repente o Art of Bar Saying do Joey Navarro, que os gestos pacificadores têm um poder da gente utilizar para se autoacalmar. Porque os nossos nociceptores, né, são transmissores aqui localizados na camada superficial da mão, eles têm o poder, quando são estimulados, de elicitar uma resposta um pouco mais calma. Então, por exemplo, eu estou muito nervoso, se eu começar a me massagear minhas mãos, massagear minha nuca, eu posso estimular a produção de alguns hormônios que são contrários aos hormônios do cortisol, hormônios da ansiedade, enfim, como cortisol, por exemplo, e isso vai acabar me deixando mais calmo. E é exatamente o que o Peter faz, ele começa a massagear o peito, passa a mão aqui, batuca na caixa, ou seja, ele está utilizando uma estratégia para se acalmar, mesmo estando num momento de altas emoções. Então, não foi reativo, utilizou a técnica de respiração e utilizou gestos autopacificadores. Ótima gestão ali de emoção, Peter, mandou muito bem. Para finalizar, se você gostou aqui do vídeo do Peter Jordan e gostaria de ver um outro vídeo de um famoso tendo que lidar com uma situação ali emocional, gerenciando uma crise emocional ao vivo, veja o meu vídeo sobre o Danilo Gentili, onde eu explico por que ele controla muito bem as próprias emoções. Clicando aqui nesse card, é o vídeo que você está vendo aí agora, certo? Vai lá que esse vídeo também está muito bacana. E essas são algumas coisas que você, inclusive, que está vendo esse vídeo, pode utilizar no seu dia a dia para se acalmar numa situação dessas. Para tomar a melhor decisão ali, não sair batendo na pessoa, brigando, enfim. Vale a pena utilizar essas estratégias aqui, tá certo? Comenta aqui qual outro caso, de repente tem algum outro vídeo nesse estilo que você quer ver sendo comentado, para poder controlar melhor as suas emoções, e enfim, deixa aqui no vídeo que eu vou dar uma olhada. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo também e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!